Agora a gente vai para a nossa próxima palestra, que é como diagnosticar o CDG, quais exames e os pontos de atenção. Tu pode fazer a apresentação, então? Vamos lá, então. Vamos lá. A nossa palestrante é a doutora Carolina Figener Moura de Souza. Perdão se eu não estou falando o sobrenome. Não. É graduada em Medicina pela UFRGS, mestrado em Genética e Biologia Molecular e doutorado em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação de Genética e Biologia Molecular, ambos pela UFRGS, especializada em Genética Médica, Genética Bioquímica e Patologia Clínica pela Associação Médica Brasileira, com experiência na área de genética, com ênfase em genética humana e médica, atuando principalmente nos seguintes temas: genética médica, aconselhamento genético, doenças genético-metabólicas, erros inatos de metabolismo, doenças mitocondriais, neurogenética, glicogenoses, hepáticas e musculares. Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos de Metabolismo e atua como médica geneticista do Serviço de Genética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Também é coordenadora do Serviço de Informação sobre Erros Inatos de Metabolismo e docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina. Também exerce o cargo de superintendente médica da Casa dos Raros, em Porto Alegre, e pesquisadora principal de estudos em terapia gênica para glicogenose e lipofuscina. Vou pular essa doutora, tá difícil. 2016 a 2018, presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Que currículo rico, hein, doutora? A palavra está contigo. Nem precisava ter mandado esse, né? O mais importante é estar aqui, então, com vocês, né? A Associação CDG Brasil, né? E para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, uma honra ter sido convidada, né? Mesmo nesse momento terrível que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, é um momento indescritível, não tem como explicar para o Brasil o que está acontecendo aqui. Só sabe quem está vivendo, e é um dia depois do outro que a gente está vivendo. Não tem muita perspectiva do que exatamente vai acontecer pela frente, porque cada dia a gente tem novos desafios. Como numa doença rara, a gente também tem novos desafios dia a dia, e como um pai e uma mãe que tem um filho com CDG, também muitas vezes está pelo dia a dia, tá por um dia depois do outro. Então, me solidarizo com vocês, assim como vocês se solidarizam comigo em situações diferentes, sofrimentos de vida que a gente não consegue imaginar. A TV, o rádio, a mídia não tem nenhuma capacidade de contar para vocês exatamente o que está acontecendo. Eu sou privilegiada, estou num local seguro, tenho 2 desabrigados nesse momento na minha casa, né? Um desabrigado é um menino de 17 anos, que é colega do meu filho, que estuda numa das melhores escolas de Porto Alegre, e ele não tem casa, ele não tem mais nada, nada. Ontem eu saí para comprar roupa com ele. Então, são pequenas coisas. A segunda pessoa é minha mãe, que está desabrigada e não tem mais casa também. Então, nós estamos vivendo momentos catastróficos mesmo. Mas a gente veio para falar, eu vim para falar de CDG, né? Eu até tive uma certa dificuldade de me concentrar para preparar a aula para vocês. A gente não é uma questão de procrastinar, mas é uma questão de não conseguir mesmo pensar e saber que tem que comprar comida, leite, água, colchão, blusa. A gente tem abrigos aqui para crianças deficientes. Então, hoje de manhã eu já abri a lista, né? Agora, logo terminando a aula, eu já vou providenciar as roupas que eles estão pedindo. Porque eu fiz um Pix pessoal meu, que foi a salvação, porque a gente consegue botar as coisas bem na ponta, bem onde tem que chegar. Porque as coisas não chegam onde tem que chegar. Tem, provavelmente, roupa de todo o Brasil, água, tudo, mas falta água no supermercado. Ontem eu fui comprar e não tem água no supermercado, né?
melhor supermercado de Porto Alegre, não tem água. Então, são pequenas coisas do dia a dia só para relatar para vocês. Doutora Carolina, só fazendo, né, uma pausa, inclusive a gente quer agradecer porque a gente entrou em contato com a senhora e com a doutora Ida para ver se a gente manteria a data, né, do seminário mediante todo esse acontecimento, e as duas disseram, né, para a gente manter. Então agradecer que mesmo em meio a tudo isso, né, vocês estão aqui, né, disponibilizando do tempo de vocês, a gente imagina, e também reforçar que o CDG está apoiando junto com a Aliança Rara. Então a gente está fazendo ações para identificar famílias de crianças, né, que são de doenças raras. Então nós também somos um contato, se, né, temos uma mãe que está organizando, é a Sara, também se a senhora tiver alguma demanda, pode estar passando para nós, que nós também estamos envolvidos com as crianças junto com Alianças Raras, tá bom? Tá, então, não, muito ótimo. obrigada, a senhora fica com a palavra. Então Tá para compartilhar a tela aí, tá vou liberado? Vou compartilhar agora. Isso, e daí agora são 10h52, então nós temos até as 11h37 para sua apresentação e depois 15 minutos para pergunta, tá bom? Tá, vocês estão conseguindo ver aqui? Só vou ajustar aqui a apresentação. Muito obrigada, doutora. Tá, já vai dar certo aqui, tá? Opa, deu. Então, tá, pessoal, me tocou falar, né, introdução maravilhosa, né, do doutor Tiago, professor Tiago também, porque quando ele era residente ele já era professor, ele tinha uma didática maravilhosa, né, e que faz as pessoas crescerem, se desenvolverem, como a gente fica orgulhosa, eu fico muito orgulhosa de ver isso, né, eu acho ótimo que esse tema seja difundido nos geneticistas, nos neurologistas, e que cada vez mais pessoas se apropriem de forma mais profunda no tema dos defeitos congênitos de glicosilação. Me tocou falar como diagnosticar, como investigar, quais os exames, e eu, assim como o Tiago, a gente combinou de fazer algo bem leigo, bem didático, né? Porque quem tem que entender são vocês, tá? Então, sou médica geneticista do Hospital de Clínicas, da Casa dos Raros e da Clínica de Genética Médica. E aqui eu declaro que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse e eu fico feliz de ver na audiência alguns dos meus pacientinhos, mamães e papais. Gesa tá aí, uma companheira aqui, provavelmente envolvida também na fundação, e a gente também quer envolver a Casa dos Raros nesse processo todo. Bom, já foi falado, né, o que são os defeitos congênitos de glicosilação. São doenças genéticas raras envolvidas na glicosilação das proteínas do nosso corpo, tá? Esses defeitos dessas glicoproteínas vão resultar num defeito na síntese, levando uma disfunção da célula inicialmente, e isso repercutindo clinicamente no corpo, né? No envolvimento de órgãos e sistemas, causando inúmeras manifestações clínicas. E os defeitos congênitos de glicosilação, eles são um desafio de diagnóstico. Primeiro, porque é raro, porque tem muitas manifestações clínicas que confundem com outras doenças, tá? E faz com que esse diagnóstico seja confundido, muitas vezes mal diagnosticado ou extremamente atrasado, tá? Então, isso faz com que a gente tenha realmente que desenvolver estratégias de reduzir a jornada do diagnóstico do paciente. Eu achei esse vídeo há um tempão atrás, e ia revisando as minhas aulas, e eu encontrei ele, e eu achei bonitinho, não é bem o foco da aula, mas eu achei bonitinho mostrar para vocês como é que acontece, em termos visuais e práticos dentro da célula, essa glicosilação. Então, aqui a gente tem a célula, essa toda grandona aqui, tá? Aí, deixa eu ver se dá para... Vocês conseguem ver meu mouse? Não, acho que não, né? Nós temos o núcleo. Sim, conseguimos. Dá para ver, doutora. Ótimo, dá para ver. Tá, então o DNA em vermelhinho,
tá? Que é o nosso DNA, e ali, a partir do código genético, ele começa a produzir proteínas que vão ser amadurecidas dentro do retículo endoplasmático, utilizando o ribossomo para sair da célula ou agir na própria célula, glicosilando as proteínas, como se fosse amadurecendo essas proteínas, montando os tijolinhos. Então, vamos lá para o videozinho, vamos ver se ele vai funcionar legal. Então, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático e núcleo, ribossomo, ele recebe o RNA mensageiro e, a partir daí, ele começa a montar, né, as proteínas. Aqui a gente tem a oligosacaridase transferase, e, então, a primeira proteína ela começa a ser glicosilada, tá? Então, eu não sei porque que tem esse fundo com esse videozinho, mas... Então, ela sai do retículo endoplasmático, vai para o Golgi, e aqui a gente tem a primeira etapa, tá? E aí vem a montagem das cadeias de N-glicans. E também das O-glicans. Quantas O-glicans também são formadas, e vai montando essas cadeias de glicosilação naquela proteína. Vai amadurecendo, vai montando, e cada etapinha dessas, tá, envolve uma determinada enzima. Vocês vejam quantos processos estão envolvidos nisso, e porque são tantos genes também que a gente vai descobrindo. E quando a glicoproteína está pronta, ela vai atuar em outras organelas, ela é exportada para o espaço extracelular, como um hormônio, como um transportador, né, como uma proteína de membrana. Então, ela vai, ela é glicosilada e ela vai atuar nas diferentes funções. Então, qualquer processo alterado nessa jornada é que caracteriza as CDGs, tá? Então, é como se fosse um erro de construção. A gente tem aqui uma proteína, que é o pretinho, e uma glicoproteína, que é quando vai adicionando as cadeias de O ou N glicans, tá? E aqui a gente vai ter proteínas mal construídas pela falta dos glicanos, tá? Então, a gente vai ter uma proteína com apenas uma anteninha, proteína sem nenhuma antena, proteína com uma antena, mas ela está localizada no local, né? Não está... não tem as duas antenas, só tem uma das antenas, né? E a gente pode ter glicanos mal montados também. Então, para ter uma visualização de exatamente o que acontece quando a gente tem uma alteração genética, ela vai levar, então, a essas desconstruções dessas glicoproteínas. E a gente tem dois grandes grupos, né? O CDG1, que é o defeito na via de N-glicosilação, e o CDG2, que são os defeitos da via O-glicosilação, tá? Então, os de N são erros congênitos que afetam a biossíntese de oligosacarídeos glicados para as cadeias nascentes da via N-glicosídica. E a O é a mesma coisa, mas envolve adição de monossacarídeos às proteínas, então, uma molécula apenas, lipídios e outros grupos pela ligação O-glicosídica. Por que eu tenho que falar isso para vocês? Porque nos testes bioquímicos, o teste separa se é tipo 1 ou tipo 2, tá? Nos testes bioquímicos. Então, só para a gente saber, aqui nós temos vários tipos de subtipos, e na CDG2 nós temos vários subtipos, tá? Então, a linha do tempo, né? Então, 1980 foi a primeira descrição das crianças com CDG. Vejam bem,
os primeiros diagnósticos, eles são clínicos, é um padrão de alterações, como se fosse a descrição de uma síndrome. Muito antes, tá, da gente descobrir que a síndrome de Down, por exemplo, a trissomia do 21, era causado por 3 cromossomos 21, a primeira descrição foram das crianças que tinham o padrão característico da síndrome de Down. Então, a síndrome de Down foi descrita primeiro clinicamente. E anos depois foi descoberto a alteração genética. É assim que funciona. Em 95, tá, a gente teve, então, já a descoberta do gene PMM2, tá, que é a mais frequente, mais de 1.000 pacientes já descritos. Então, isso aconteceu em 95. Em 98, se descobriu que essas crianças tinham um padrão bioquímico alterado e foi se desenvolvendo testes. Na verdade, já se sabia, muito próximo a 90, que existiam alterações do padrão bioquímico, mas eles passaram a ser testes de diagnóstico em 98. Em 2013, se iniciou a terapia com manose em pacientes CDG1B. A deficiência da AUG6 foi descoberta em 2009, e assim progressivamente novos genes, tá? Em 2015 já se sabia mais de 100 tipos diferentes. Em 2019 veio o boom, né, das informações sobre a terapia gênica, a terapia de edição gênica, muito ainda em modelos pré-clínicos. Vejam bem, pré-clínico é antes do humano. É no camundongo, é no primata, é numa linha de células, tá? Então, é o que a gente tem, já temos terapia gênica para CDG? Sim, já temos. Temos em humanos, doutora? Já temos em humanos. Já foi feito? Já foi feito, tá? NGLI, por exemplo, é um exemplo de terapia gênica já feita para CDG. NGLI foi feita o primeiro paciente este ano, tá? Mas se iniciou uns trabalhos maiores com estudos pré-clínicos. Não é o motivo da minha aula, só estou mencionando. Então, nessa linha do tempo, a gente tem a clínica, a genética e a bioquímica. E é baseado nesses 3 pilares que eu vou falar sobre a parte do diagnóstico, tá? Vamos começar, então, falando do diagnóstico clínico. Depois a gente vai falar do bioquímico e depois a gente vai falar do genético. O clínico, tá? Então, a gente sabe que CDG é algo que já acontece ao nascimento. Por quê? Porque essa alteração genética acontece na formação, na primeira célula, espermatozoide. A mãe está lá carregando, né? Aquele casal está grávido, e aquele nenê não é uma condição que aparece depois de um tempo. O indivíduo já nasce com ela, tá? E a gente, quando fala em alterações clínicas, a gente fala de tudo. O que é o aspecto físico? Pode ter um paciente com uma lipodistrofia, depósito anormal de gorduras, o estrabismo, a alteração do cerebelo muito atrofiado ou nem se desenvolve adequadamente. Então, é algo que é congênito, genético, em que a gente vai ter uma enormidade de manifestações clínicas. Manifestações clínicas envolvem sintomas, tá? Então, é aquilo que é relatado para o paciente. Aí, o meu filho, ele não fixa o olhar para mim, ele é distante, ou ele tem algum tipo de sintoma que lembra sintoma do espectro autista, ou ele não consegue evoluir com um aprendizado na escola. Então, isso são sintomas. Sinais, tá? Então, é um paciente que muitas vezes tem muitas infecções de repetição, não consegue deglutir, não consegue se alimentar sozinho, tá? Tem febres, tá? Tem edema, tem alterações físicas, dismorfológicas, que a gente diz que lembram algum tipo de síndrome. E os exames fazem parte da investigação clínica. Tem a tireoide alterada, tem o fígado com alteração das transaminases, tem alteração na coagulação do sangue, tá? Tem anormalidades físicas,
tem um sopro no coração, tem um olhinho que é mais para cima, tem as mãos menores, tem sobreposição de dedos. Então, assim, isso são as físicas. E os achados patológicos, a gente sabe que muitos pacientes com CDG são investigados longamente, muitas vezes até fazem biópsia. Pode fazer uma biópsia de fígado, porque lá o médico clínico geral fez as transaminases e detectou que estava alterado e precisava fazer uma biópsia achando que era uma hepatite. Sendo que a gente sabe, né, que a glicosilação de proteínas, muitas proteínas que funcionam dentro do fígado estão mal glicosiladas, podem estar mal glicosiladas, e ali a gente pode ter essas manifestações como base da doença, e não necessariamente algo agudo que cause preocupação. Mas, então, por exemplo, um achado patológico pode cursar com isso. A partir de tudo isso, como é que o médico faz? Ele elabora o raciocínio do diagnóstico. Ele junta as características físicas, a história da família, às vezes já é o segundo caso. O doutor Tiago explicou que a maioria dos CDG são recessivos. Além disso, junta com atraso, com a epilepsia, com a ressonância alterada, com o quadro clínico e vai fazendo as hipóteses diagnósticas, tá? Mas qual é o desafio do CDG para o clínico, para o geneticista, para o neurologista? O desafio é que essa alteração das glicoproteínas anormais, elas afetam muitos órgãos. Então, não é só uma epilepsia, não é só uma criança que faz convulsão. Às vezes é uma criança que faz convulsão e o rim não funciona direito. Às vezes é uma criança que tem alteração no coração e tem alteração também da coagulação, ou tem alteração do coração, da coagulação, do fígado, do rim, do cérebro. Então, isso muitas vezes confunde com outras condições e outras síndromes genéticas, né? Porque o impacto no cérebro leva a uma série de características clínicas que são importantes, como, por exemplo, a hipotonia, que é a fraqueza, a dificuldade de segurar a cabeça, a fixação ocular, a epilepsia, que às vezes é descontrolada, né? Então, todo o motor nosso está no cérebro, né? Então, isso tem um impacto clínico significativo. E se a gente vai buscar, acaba encontrando outras alterações, tá? Não vou me deter muito, mas, assim, é comum o atraso do desenvolvimento, a deficiência intelectual, a hipotonia, a convulsão em algumas formas. Isso tudo não é 100%. Vejam bem, tem pacientes que podem ter, outros não têm. Dificuldade de ganho de peso e crescimento, a baixa estatura, o baixo peso para a idade, as características faciais distintas, né? Os lábios mais finos, alterações oculares, como ausência de lágrima, alteração na retina, estrabismo, tá? Então, são muitas manifestações clínicas que a gente vê. Aqui, praticamente 85%, 90% dos pacientes têm atraso do desenvolvimento, 75% têm hipotonia, que é aquela fraqueza, comprometimento do fígado em torno de 60%, alteração de coagulação em torno de 40%, principalmente na forma clássica, né, que é o CDG PMM2, tá? Bom, então, clinicamente, nós temos vários aspectos que nos fazem pensar em CDG, mas só pensa em CDG quem já conhece CDG. Quem não conhece CDG, não pensa em CDG. E por isso o papel da gente poder falar e explicar quais são os sintomas para que todos, pediatras, clínicos, otorrinos, neurologistas, né, oftalmologistas, possam também suspeitar. Só vai investigar quem pensar. Quem não pensa, não investiga. Tá? Bom, o paciente chegou lá, é um paciente que eu pensei em CDG, o que eu posso fazer? Tá? Depois a gente vai resumir um pouquinho lá no final de como realmente fazer. Uma das coisas que é barato
e não é tão difícil de ser feito, é um exame bioquímico. O que é o bioquímico? Posso fazer um exame bioquímico que envolve o sangue, o soro, tá? Posso fazer um exame bioquímico que envolve a urina, e esse soro e essa urina vai passar por investigação mais detalhada. E qual é o exame bioquímico para CDG? Tá? Então, tem doenças genéticas, síndromes genéticas, em que a gente não tem exame bioquímico para fazer. Mas a CDG é um erro metabólico, é um erro inato do metabolismo. E a gente tem exame bioquímico para fazer, tá? Então, o teste diagnóstico para todos os tipos de CDG com N-glicosilação, defeito de N-glicosilação, é a análise de glicomoléculas de transferrina do soro, também chamada análise de isoforma de transferrina ou análise de transferrina deficiente em carboidrato, tá? Então, é a proteína transferrina que não teve a ligação dos carboidratos, tá? E esse exame, ele pode ser feito por diferentes técnicas. Eu vou mostrar as duas. Eletroforese capilar, que vocês estão vendo aqui à direita, tá? Que mostra a redução da concentração de transferrida tetraciálica, então o anel de ciálico não juntou. A gente vê o padrão aqui do ladinho de 1, 2, 3 normais. Aqui segue 4, 5, 6, 7 normais e um alterado. A gente vê que corre diferente essas bandinhas nessa eletroforese capilar. E esse teste é realizado, então, isoeletrofocalização, por eletroforese capilar ou por espectrometria de massa em tandem ou pelo CE e SI também por massa, tá? Na espectrometria de massa em tandem, ele é mais sensível para diagnóstico do que na eletroforese capilar. Esse praticamente é um exame que não é mais feito, porque ele é muito artesanal, tá? No passado, a gente fazia cariótipo para síndrome de Down de forma artesanal. Atualmente, é praticamente já com uma análise já computacional que facilita. Então, para a espectrometria de massa, ele consegue ler, tá? Essas proteínas que estão glicosiladas e quantificar. Aqui é só qualitativo, eu só estou vendo. No massa, a gente quantifica, tá? E esse exame de análise de transferrina deficiente de carboidrato vai determinar o número e a presença dos resíduos N ligados ou incompletamente ligados à transferrina sérica. Na verdade, a gente consegue separar os N dos Os, tá? Então, o que a gente pode ter de resultados? O resultado pode ser normal, com 2 glicanos, no caso da N, né, ligados à asparagina, com 4 resíduos do ácido ciálico. Mostrei ali naquela primeira, lá no início, que o correto é a proteína ligada de 2 glicanos, tá? Pode ser uma isoforma de transferrina tipo 1, esse padrão indica defeito nas etapas mais iniciais da via de síntese, né, de N ligados, ou um padrão de isoforma tipo 2, com aumento das frações de tricialo e monocialotransferrina, devido à incorporação de cadeias açúcares truncadas, indicando defeitos na proporção terminal. O tipo 2, né, a gente vai ter mais na porção terminal e o tipo 1 mais os defeitos na porção proximal. Mas, para a gente ver, por exemplo, um exemplo de isofocalização de transferrina por espectrometria de massa, a gente vê, então, a quantificação dos mono, oligo, tricialo e a relação deles, tá? Então, aqui nesse exame, a gente vê o mono-oligo e o oligo A, o oligo D, elevados, mostrando que há, então, essa alteração, que é o padrão de CDG tipo 1. A única coisa que o exame consegue nos dizer que ele é um padrão tipo 1, mas ele não dá o subtipo, não é um teste genético, ele é uma alteração bioquímica da focalização de transferrina, tá?
Então, se a gente tivesse alterações nesses aqui, a gente teria um padrão tipo 2, mas esse aqui corre um padrão tipo 1, do grande grupo, tá? Só para mostrar, então, a diferença da espectrometria de massa para um exame mais artesanal, né? Que é a eletroforese capilar, tá? Então, eu prefiro, e geralmente eu solicito, então, a isoeletrofocalização por espectrometria de massa, porque ela é mais sensível e ela quantifica. Há alguma possibilidade de fazer o teste do pezinho, incluindo as doenças de CDG, para a gente ter o padrão de glicosilação para o tipo 1 ou para o tipo 2? A resposta é não, não há, tá? Por que que não há, doutora? Por quê? Primeiro, o teste do pezinho inclui a coleta de um sangue total num papel filtro, que é uma coleta de sangue seco no papel filtro. Apesar de tentativas de desenvolver análise no sangue seco, tá? O teste ele é realizado no soro, tá? Então, assim, não há evidência também de conseguir detectar essas alterações no primeiro mês de vida da isofocalização, porque é possível que seja normal no início, né? E ela vai alterando com o passar do tempo. Então, neste momento, por essa técnica bioquímica, não é possível ainda detectar a CDG no teste do pezinho, mesmo ele ampliado, por causa da técnica bioquímica e do falso negativo, ou seja, não existe ainda uma sensibilidade de um padrão de glicosilação alterado nos primeiros 30 dias de vida, tá? Então, as técnicas diagnósticas, resumindo, né? Análise de transferência de glicanos, né? Esse padrão de glicosilação por espectrometria de massa, tá? Para identificar a composição dos açúcares e glicanos, fornecendo informações sobre as estruturas anormais, tá? Diferenciando 1 e 2, e posteriormente o sequenciamento genético, que é o que a gente vai partir agora para falar um pouquinho. Então, nós falamos da clínica, falamos da alteração bioquímica, vamos falar da alteração genética agora, tá? Então, por que eu trouxe aqui? Para a gente fazer exames genéticos, nem sempre a gente precisa do sangue. Atualmente, muitos exames genéticos são realizados sem a necessidade da coleta do sangue. Basta um swab, né, passar como se fosse um cotonetinho na bochecha, e ali a gente já coleta as células para elas serem analisadas geneticamente, tá? Então, a gente vai fazer uma análise, uma leitura genética. Como é que funciona isso, tá? A técnica de análise de DNA para CDG, a gente tem duas estratégias, tá? Ou usar um painel genético de vários genes que inclui CDG, a gente sabe que tem mais de 100, né? Então, pode ser um painel de 40, de 50, de 100. Tem genes que são muito difíceis para que seja analisado por painel, então não vale a pena, muitas vezes, dependendo da hipótese. Se a hipótese, né, é o CDG, uma PMM2, a gente até pode utilizar o painel, porque a gente viu que a criança tem dificuldade de ganho de peso, tem atrofia cerebelar, tem estrabismo, tem depósito anormal de gordura, a gente sabe, imagina que o quadro clínico é clássico. Então, a gente pode tentar fazer um painel, né? Mas, por serem muitos genes, por ter uma manifestação clínica de apresentação muito variado, o sequenciamento completo do exoma ou do genoma é, nesse momento, a melhor estratégia para análise genética, tá? Então, o painel genético é necessário que o médico tenha suspeita clínica ou um teste bioquímico já alterado, indicando que tipo de CDG é. E para o sequenciamento completo, ele pode detectar o diagnóstico mesmo sem ter o teste bioquímico e sequer ter a suspeita de ser CDG. Pode investigar uma criança por autismo, pode investigar uma criança por epilepsia de difícil controle, pode investigar a criança por uma dificuldade de ganho de peso, pode investigar a criança porque tem alterações na coagulação do sangue, né? Então,
ele dá uma amplitude maior, apesar de também ter algumas limitações que eu vou explicar, tá? Então, nem tudo é flores, e a gente tem que cuidar com o termo mapeamento genético, porque a gente está mapeando, mas não é todo nosso genoma, não é toda nossa genética que a gente está mapeando. Um gene, propriamente dito, ele é composto por pedaços. Chama exon, intron, exon, intron, exon, intron, tá? Quando uma proteína ela é montada, há uma retirada dos introns e todos os exons se unem para montar a proteína. O gene normal vai montar uma proteína normal. Se a gente tem uma mutação genética, como está representado aqui no meio, tem uma alteração em uma determinada sequência, a gente vai ter uma proteína alterada, tá? Mas, por isso que o exame chama exoma. Então, a gente já está vendo que o exoma só sequencia essa porção do gene e não a porção do intron. Doutora, pode ter mutação genética, variação genética nessa porção do intron? Pode ter. E o exame pode não detectar. Por isso que o exame não é 100%. E por isso que o exame tem algumas questões que envolvem essa interpretação, tá? Como é que ocorre essa leitura de genes? No laboratório, eles pegam lá aquele DNA, extrai ele e monta pequenas bibliotequinhas. Essas bibliotecas têm sequências dos exons, pedaços que vão sendo analisados e lidos pelo aparelho. Então, o aparelho vai ler a sequência A, T, C, G, C, A, G, tá? E aí, quando a gente, numa pequena posição, tem a troca de uma letrinha ou tem a falta de um pedaço maior, a gente vai ter a alteração daquela sequência genética. E a gente vai ter que interpretar aquela alteração dessa sequência genética. Saber se é uma alteração que já foi descrita previamente ou se ela é uma alteração novinha para aquele paciente, tá? Então, já vou chegar lá. Sequenciamento do exoma, análise, então, dos 20.500 genes, mas esses 20.500 genes só representa 1 a 2% do nosso genoma. Mas é nessa pequena porção do DNA que se concentra a maioria das mutações com esse potencial de causar doenças, tá? Então, indica-se o exoma em casos complexos, já investigado muitas vezes, inconclusivos, que é o caso de quase todos vocês. Passaram por muitos médicos, fizeram muitos exames, tá? Mas para fazer o exoma, também o médico ele tem que, quando faz o pedido, descrever detalhadamente o que o paciente tem, porque isso vai ser importantíssimo, né, para o bioinformata lá do laboratório montar a verificação dessas mutações, tá? Então, um exemplo de um teste genético. Teve a pergunta ali, e eu já adivinhava que essa pergunta ia vir, e eu já montei um teste genético com uma alteração genética de significado incerto. Então, o teste genético, o gene, o AUG1, tá? Depois eu já vou falar qual que é o CDG, AUG1, tá? Aqui, a variante genética teve uma troca do aminoácido arginina por um triptofano, tá? E aqui teve a perda de um aminoácido e essa proteína não pode mais ser fabricada. E o tipo de classificação? Então, essa variante aqui tem uma classificação provavelmente patogênica. E essa daqui tem uma classificação incerta, tá? É assim, esse aqui, essa mutação provavelmente patogênica, eu estou de acordo, e essa daqui eu não sei se ela pode causar CDG ou não. Então, nós temos que tomar cuidado. Como o doutor Tiago falou, não dá para a gente se precipitar e sair dando o diagnóstico quando a gente tem uma variante de significado clínico incerto. A gente tem que estudar. E então, às vezes eu digo para o paciente, eu vou ter que estudar. É melhor eu estudar para a gente ter esse diagnóstico mais certo. Então, a AUD é o CDG 1K, tá? E está associada à deficiência da
difosfodicol beta-manosil-transferase. Vejam como é complexo até para o geneticista. Só que eu botei um ponto de interrogação até a gente classificar, tá? Então, uma variante pode ser benigna, provavelmente benigna, incerta, provavelmente patogênica ou patogênica. Isso que a gente vai ver quando faz um teste genético. E CDG, por ser raro, muitas vezes a gente encontra uma variante de significado clínico incerto. E aí a responsabilidade é do médico geneticista para poder fazer a classificação e definir se aquele paciente tem ou não tem CDG. Como é que funciona essa classificação? Eu tenho que olhar para o meu paciente e pensar, ele tem ou não tem CDG? Pelo meu conhecimento. E eu vou atrás de exames, vou atrás da parte da coagulação, vou atrás dos exames hormonais, vou atrás de coisas que vai aumentar as minhas pecinhas do meu quebra-cabeça, tá? Então, isso é informação clínica. Informação alélica, o que é isso? Eu vou testar o pai e a mãe para saber se uma variante veio do pai e a outra variante veio da mãe. Por quê? Se as variantes, as duas vieram ou do pai ou da mãe, não fecha o meu diagnóstico. Por quê? Se o pai ou a mãe tem a mesma variante, as duas variantes, que seria recessivo, que deveria vir uma do pai e uma da mãe, tá ou as duas do pai ou nas duas da mãe, então eles deveriam ter CDG e não tem. Então, isso não fecha o diagnóstico genético. Tá? Então, por isso que é importante fazer a análise dos pais. Geralmente do trio, pai, mãe e filho. Ver a frequência dessa variante na população é muito importante, porque quanto mais rara uma variante, mais genética ela pode ser. Ver pelos programas de computação o que os programas me dizem. É uma variante grave, não é? Ela desmancha a proteína, o que de fato acontece? Estudo funcional seria ótimo se a gente pudesse testar aquela variante num modelo animal. Mas não tem como a gente testar todas as variantes de significado clínico incerto, modelo animal, senão a gente teria que ter laboratórios só para isso, e não tem. Ver o que a literatura diz, será que alguém mais já descobriu algum paciente com aquela variante? E aí ele vai me ajudar. E a segregação familiar, que é aquela informação que é saber se está no pai ou se está na mãe. Então, são formas da gente classificar, mas as BUs caem no colo do geneticista. O que aconteceu com esse caso? Tá? E por que eu já coloquei essa faixa aqui? Primeiro, que a gente fez a segregação e essa variante está na mãe e a segunda variante está no pai. Então, isso fecha para ser uma doença recessiva. E a segunda coisa é que a gente fez análise bioquímica. E a análise bioquímica mostrou que tinha um padrão de glicosilação alterado, caracterizando CDG1. Então, eu já sabia clinicamente, geneticamente tinha essa informação, e a bioquímica me ajudou a fechar o diagnóstico. Diagnóstico fechado, eu informo o laboratório para ele reclassificar esta variante. Ok e ok. Certo? Então, terminando aqui, o algoritmo de diagnóstico para CDG, é importante a realização de uma avaliação clínica abrangente, incluindo as características físicas, anormalidades neurológicas, envolvimento multissistêmico, exames laboratoriais comuns, como avaliação do fígado, do rim, da coagulação, dos hormônios. Fazer a triagem das isoformas de transferrina, usando a focalização, preferencialmente por espectrometria de massa, é baixo custo, não é muito específico, não define o subtipo. A testagem genética tem um custo mais elevado. Eu tenho preferido o exoma, custa em torno de 3 a 5 mil, dependendo do laboratório, mas ele é mais diretivo e a gente pode inverter. Alguns pacientes têm chegado para a gente, primeiro com a testagem genética e depois a gente confirma com a testagem bioquímica. Tem acontecido bastante. E, às vezes, nem a testagem bioquímica e nem a testagem genética faz a gente fechar o diagnóstico, e é necessário, então, ir para estudos funcionais, como eu mostrei, em laboratórios de pesquisa que caracterizam se aquela variante é ou não causadora da CDG.
Próximos passos, depois do diagnóstico, aconselhamento genético, discutir o risco de recorrência, opções reprodutivas, os tratamentos que visam melhorar os sintomas com as terapias de suporte, fisioterapia, terapia ocupacional, suplementação nutricional e a pesquisa, que é extremamente importante. Lembrando que são diagnósticos, mas a abordagem multidisciplinar é essencial para o desenvolvimento de um paciente, melhorar a qualidade de vida, promover o bem-estar do paciente, da família, né? E ter essas perspectivas do futuro. Eu termino aqui, levantando a bandeira do Rio Grande do Sul. A gente sabe que, com a ajuda de todo o Brasil, a gente vai conseguir reerguer, nós já estamos vendo isso. Essa é uma imagem do Cobra, hoje de manhã. Esse é meu e-mail, para quem tiver qualquer dúvida. E eu agradeço e estou à disposição de vocês para perguntas. Muito obrigada, doutora Carolina, muito obrigada. Nós vamos começar aqui com as perguntas. Eu mesma estou digitando uma aqui. Então, só lembrando, a gente tem algumas mãozinhas levantadas. Por gentileza, deixem as perguntas no chat, tá? Ok? Que a Tati vai estar lendo as perguntas do chat para a gente otimizar aí. Então, Tati, você está por aí para a gente começar com a primeira pergunta? Se eu não souber responder, o Thiago me ajuda. Tem bastante gente aqui. Tá, o doutor Jaime também está aqui, ele pode ajudar. Temos reforço. O Jaime é o maior especialista na bioquímica de CDG no Brasil, gente. É o maior, né? Não vamos... Isso é bondade sua. Bom dia, doutor Jaime. Temos reforço aí. Se a gente precisar, vamos chamar também. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a Tati está por aí. Senão, eu já vou seguir nas perguntas. Já faz a tua. Deu, Tati? Não estou te ouvindo. Com o microfone desligado, Tati. É engraçado que está ativado, mas não está saindo som. Eu vou fazer a minha pergunta, então, tá? A gente tem um assunto que nós estamos em discussão, que é o seguinte: quando a gente recebe o exoma, veio o nome da síndrome. Então, por exemplo, da minha menina veio síndrome de anomalias congênitas, hipotonia, convulsão, MCH4, que é o PIG-Q. Tá. Mas em nenhum momento está escrito no exoma a sigla CDG. E o que acontece? Acontece que nós temos muitos geneticistas e muitos médicos que nunca ouviram falar do CDG. Então, esses pacientes, eles recebem o laudo, mas não então vem cá que eu vou te mostrar. Deixa eu te explicar. Eu quero que tu... Já para tem um microfone aberto. Deixa eu ver se eu consigo ver de quem que é. Então, nós temos que fazer a trança que eu te falei. Exatamente. Então, enquanto associação, a nossa ideia Segura é o quê? aqui. Senta. Aqui, calma aí, que acho que agora achei quem quer desativar. Deu, certo. Então, o que acontece? As famílias não conseguem encontrar associação porque não tem essa conexão. Eu mesma fui parar nos Estados Unidos, que daí eu descobri o CDG Care de lá, me colocou em contato com o CDG daqui. Então, a gente tem algo que a gente pensa que nós teríamos que, de alguma forma, entrar em contato com os laboratórios para fazer o que a gente está pensando, né? Uma relação de quais seriam esses diagnósticos, quais são os CDGs, se de alguma forma isso poderia ver no exoma. E daí, tendo os especialistas aqui, a gente já poderia aproveitar para trocar com vocês, se vocês acham que isso é possível de alguma forma, se todos dá para botar sigla ou não, como que seria esse caminho, se de alguma forma vocês podem nos ajudar nessa ideia. Porque a gente acredita que muitas famílias chegariam antes até nós, se a gente tivesse uma maneira de identificar que isso se trata de CDG. A tua pergunta é bem complexa, né? E primeira coisa, a maioria dos laboratórios, eles utilizam padrões internacionais de laudos, tá? Então, utiliza
laudos como é feito em outro lugar, ou como é recomendado pelo American College of Medical Genetics, tá? A gente vai encontrar laudos de diagnóstico genético, que só vai dar o gene e as mutações, e não vai falar nada. A gente vai encontrar laudo que dá o gene, dá as mutações, dá a patogenicidade e vai falar da doença, tá? E a gente vai encontrar laudo que não fala, mal fala o gene, tá? Mal fala as mutações, não. Alguns falam sobre por que eles classificaram VUS, outras não. Então, já na Sociedade de Patologia do Brasil, não existe um padrão de laudo uniforme, tá? Então, assim, tem poucos laboratórios que realmente se comprometem com a parte clínica, tá? Então, isso é ruim para todo mundo, porque o ideal seria padronizar, mas não é só ruim para CDG, é ruim para várias outras coisas. Mas aí, sabe o que acontece, Juliana? Também tem que estudar. Quando a gente pega uma mutação num gene que é novo, e já me aconteceu inúmeras vezes, tá? A gente tem que, o médico tem a obrigação de estudar o que significa aquela condição, tá? E isso, caímos no mesmo problema, né? Doença rara, muitos genes e desconhecimento. E a gente vai ter esses desafios, né? De fazer aparecer o CDG, o defeito congênito de glicosilação, num laudo, e fazer aparecer o grupo defeito congênito de glicosilação na pediatria, na neurologia, né? E eles usam o que o Thiago falou, o que está cadastrado no OMIN, né? Que é o Online Mendelic, onde tá a lista de todos os genes e as suas patologias, né? Não sei, Thiago e Jaime, se vocês querem fazer algum comentário assim sobre isso. Não, eu concordo com você. Esse é um problema realmente difícil, porque ele é um problema generalizado, como a Carol falou, né? Mas uma sugestão é essa que foi dada pelo Thiago mesmo, né? Sugerir que as pessoas coloquem o nome do gene e a palavra OMIN, né? E lá vai ser descrevendo a doença. Sim. Até quando eu recebi, eu solicitei para a associação que me mandasse a lista, né, das CDGs que vocês tinham cadastradas para poder me ajudar na aula, para eu poder mostrar ali o nome das CDGs, e teve algumas que eu pesquisando e vi que no OMI não está cadastrado como CDG. Eu acho que isso é um problemão mesmo. Mas aí quando a gente pesquisa artigos da Eva Morava, quando a gente pesquisa, vai no PubMed, a gente vê que é de fato uma CDG. Então, por exemplo, a do PEGK está relacionado com a síntese do PGI, então é claramente uma CDG, mas quando a gente vai no OMIN não aparece como CDG, isso é um problema. E só para entender, esse OMIN é um banco de dados brasileiro, não? Não. Ó, explica aí o que é o OMIN. O OMIN, ele é uma... Vai lá. É como se fosse uma enciclopédia. Tem verbetes, cada verbete é correspondente a um gene, e quando tem tanto os verbetes do gene descrevendo unicamente o gene, sem falar em doença, quando não há uma doença associada àquele gene. Tá? E você tem uma outra aba onde tem só as doenças, que aí tem o nome do gene seguido da palavra CDG. Ali ele descreve todo o quadro clínico de uma forma bastante sucinta, e descreve todo o conhecimento científico que levou à classificação daquele gene como causador de doença, lista alguns trabalhos, que foram geralmente os primeiros trabalhos, e mostrando todos os impactos da alteração do gene produzir essa doença. Né? Um banco de dados, na verdade, muito mais médico do que para paciente. A linguagem deles não é uma linguagem muito acessível. Não. Tá? Mas serve pelo menos como uma porta de entrada para você falar, pô, isso é um CDG. Agora vamos nas associações CDG e vamos procurar o que tem numa linguagem mais acessível. E daí, quem que alimenta esse banco de dados? A gente passaria a relação do que a gente tem para ser incluído? Não. Não, é um banco internacional liderado pelo NIH, né, a princípio, mas é um banco
alimentado por instituições, é como se fosse o Wikipédia, tá? A Wikipédia da genética, tá? Então, exato, o Rodrigo colocou aqui que é da John Hopkins, e é onde praticamente, né, é a nossa base, né, a nossa Barça genética, né? Mas alguns, às vezes, até não se alguns genes que dominam se posicionam porque ainda não tem, né, não tem uma, como que eu vou dizer, uma definição concreta se é ou se não é CDG, né? Então, isso às vezes ainda está em estudo pré-clínico para definir se é ou se não é, né? Então, tem essa questão. Tá? Ok. Tudo bem, vamos ter isso em mente. Temos Mas eu acho que deve evoluir Uhum. isso. Tá? Uhum. Ok. Tati, temos perguntas aí? Teu microfone não está funcionando. Tá, então deixa eu ir vendo aqui se eu reviso. O Steli, tem uma que ficou, eu acredito, anteriormente, acho que eu posso comentar aqui. Pode. Com relação às deformidades esqueléticas, que é o caso do PMM2, que causa deformidade nos membros inferiores, seria possível interromper essa deformidade para não agravamento e, consequentemente, impedir a marcha independente? E quanto à cirurgia de pés planos, há sucesso para os CDGs acometidos? Acho que ficou aí para o Tiago, né? Eu posso responder também. Pode responder. Uhum. Na realidade, tá? Existem as deformidades ósseas, né? E dependendo do tipo de deformidade óssea, ela pode ter correções cirúrgicas, né? Vai depender muito de caso a caso, né? Mas a questão da marcha independente nem sempre está associado à deformidade óssea. Muitas vezes a marcha independente ela está associada ao quadro neurológico, ou seja, se há alterações neurológicas que são impactantes em termos de desenvolvimento, a gente pode ter um esqueleto perfeito, mas pode não haver marcha independente. Então, a marcha independente, ela vai depender muito do que a gente tem em termos de cérebro, né? Em termos de tamanho de cerebelo, que é o que mantém o paciente em equilíbrio, envolvimento da substância branca, do córtex, né? Não sempre a marcha independente tem a relação direta com o osso, tá? O osso é a parte mais fácil, a gente vai lá, faz cirurgia, coloca extensor de alongamento, né? Coloca uma órtesezinha nos pés ou nas pernas para alinhar, corrige a displasia do quadril, mas nem sempre fazer isso está associado à marcha independente, porque a marcha independente requer outros recursos neurológicos, tá? Ok, tá ótimo. A próxima pergunta é: todos os tipos de CDGs têm o exame de transferrina alterado ou não? Excelente! Eu queria essa pergunta. Não, a gente pode ter CDG com um exame de transferrina absolutamente normal, tá? Quando ele está alterado, ele ajuda a gente muito para classificar o paciente, para definir melhor o diagnóstico, para classificar uma VUS. Mas quando ele está normal, ele não exclui a possibilidade de CDG. E aí eu peço para o Jame me complementar. Às vezes ele é antes até da montagem dos glicans. Tá? Posso fazer uma complementação? Claro, doutor. Com certeza, por favor. O exame que dá mais falso negativo, quer dizer, que ele dá normal na presença de um CDG, é a focalização isoelétrica da transferrina ou a eletroforese capilar. Porque isso depende, esses exames detectam uma alteração na carga elétrica da proteína, que é a pontinha, o açúcar que está na pontinha da cadeia. Tá? Então, se esse açúcar não tiver alterado, como acontece em diversos CDGs, principalmente em outros que não do N-glicano, né,
o exame vai dar normal. Mas isso não acontece com a espectrometria de massa. Qualquer que seja a alteração na estrutural, na cadeia dos açúcares da transferrina, que é o modelo que a gente usa, ele vai dar como alterado. Com exceção dos exames feitos no começo da vida da criança, quando o fígado ainda está imaturo e a criança porta a transferrina que vem da mãe. Então, por isso que a Carol falou que no primeiro mês de vida, principalmente, o exame dá falso negativo, dá normal na presença de doença. Então, tirando a possibilidade em que o exame é feito muito precocemente, a espectrometria de massa pega todos. A outra exceção que a espectrometria de massa pode dar normal é quando, em alguns CDGs, você tem alterações que a gente chama de tecido específicas. Por exemplo, só determinado tecido, vamos dizer, o cerebral, é que tem as alterações genéticas. Então, como o exame é feito no soro, isso pode não aparecer. Tá? Mas são duas exceções bastante raras. A gente considera, na prática, que o melhor exame para dar resultado é o exame de glicômica, o exame da espectrometria de massa, em que a gente estuda a estrutura do açúcar. Tá? Esse exame, vamos falar, a gente está desenvolvendo aqui em Brasília. Tá? A gente tem uma linha de pesquisa, a gente está desenvolvendo um teste feito em sangue, a gente está tendo bons resultados, a gente já conseguiu detectar de forma absolutamente indubitável os CDGs Manum B1, que dá um quadro só de retardo mental puro, e a PP6V0A2. A gente está agora bom, o exame mostrou nosso que feito no soro, ele consegue detectar claramente essas doenças. Então, com um único exame de CDG, a gente já consegue ter o diagnóstico. Só falta confirmar o exame apontando que é, por exemplo, Manum B1 CDG, a gente vai direto no gene e faz o sequenciamento e confirma o diagnóstico. O que a gente está fazendo agora é expandir para outros CDGs. E com isso a gente está convocando mães que têm o diagnóstico molecular já comprovado para doar um pouquinho de sangue para a gente, 1 ml é mais que suficiente, para a gente testar e ver em quais CDGs esse exame vai funcionar. A nossa expectativa, a gente está utilizando um sistema todo computadorizado, né, que faz toda a análise, é que a maior parte dos CDGs vai ser adequadamente diagnosticada, mas a gente não tem certeza disso. Então, a gente vai ter que procurar famílias que doem o sangue para a gente poder testar e falar, não, nesse caso, para esse CDG, o nosso exame funciona bem. Tá? Então, nós estamos nesse momento agora. Né? Isso é importante porque no Brasil, atualmente, se eu estiver errado, Carol, você me confirma, me corrige. Ninguém está fazendo isso. Então, a gente precisa da colaboração de todos os centros de pesquisa, de todos os pacientes, no sentido de agilizar mais esse exame. Tá? Então, agora nós estamos na fase da coleta. Esse exame não é um exame fácil de fazer, porque só de bancada, de preparo de material, a gente demora 1 semana. E sem contar que a gente precisa de um equipamento caríssimo e altamente assim, difícil de achar no Brasil, que é um espectrômetro de massa, que ele é muito grande, ele é muito caro e muito sensível. Qualquer coisa ele estraga e para de funcionar. Então a gente tem um pouco de urgência, porque o nosso está funcionando agora. Teve um problema de uma placa queimada e agora está funcionando. Então a gente está chutando com a análise das amostras para ter um resultado mais rápido. Ótimo. Doutor Jaime, já tem algumas perguntas aqui que eu imaginei que já ia acontecer, de como que a gente faz para mandar a amostra, então nós vamos, enquanto associação, entrar em contato com o senhor, e daí para organizar, ver qual que é o procedimento e repassar essas informações para todas as famílias, tá? E eu imagino que a pergunta vai se repetir, tá ok? Então, nós entraremos em contato. Muito obrigada. E nós temos, então, agora 5 minutos ainda para a pergunta da doutora Carolina. Tem aqui uma pergunta que foi comentada anteriormente, que todos nós carregamos o PM2, exemplo citado. Isso serve para outros subtipos já descritos, até mesmo os de novo? Tá, então, assim, vamos organizar as ideias, tá? Uhum. Eu não entendi a pergunta, mas eu vou organizar a ideia.
todos nós temos todos os genes, tá? E eles estão lá bonitinho fazendo a sua parte, tá? Quando que a condição aparece? Quando a gente tem uma mutação, quando é recessivo, né, que é a grande maioria, uma mutação que é herdada do pai e a outra que é herdada da mãe. Também para o PMM2, que foi o exemplo do Tiago, mas isso acontece para PIGA também. PIGA ligada ao X. Tem PIGA ligada ao X, então é diferente, mas tem outros genes, por exemplo, o auge, que eu citei ali, ele é a mesma coisa que o PMM2. A gente tem que ter a mutação que vem do pai, a mutação que vem da mãe, tá? E assim vai sucessivamente, é da mesma forma. O que acontece é que, às vezes, a gente vai procurar a mutação no pai e mutação na mãe e encontra em um só, no outro não encontra. E aí a gente imagina que essa segunda mutação que aconteceu na criança pode ter acontecido naquela formação dela. A gente chama de novo, na formação dela. E existe um outro risco também, tá, gente? Que eu acho que o Tiago não quis mencionar para vocês, que é o mosaicismo germinal. Um nome complicadíssimo aí para vocês, mas é para dizer o seguinte, quando a gente investiga a mutação no pai e na mãe, para ver se eles são portadores, a gente investiga ou do sangue ou do suave, tá? Mas essa mutação, às vezes, pode estar só no óvulo ou dentro do espermatozoide. E a gente chama isso de mosaicismo germinal. E quando a gente investiga, às vezes, no sangue da mãe e no pai, a gente, como médicos, pode dar um risco baixo de ter outros filhos com a mesma condição, porque aquela segunda mutação aconteceu ao acaso. Só que esse risco pode não ser tão baixo assim, tá? Porque tem esse mosaicismo germinal. É como se a gente tivesse células mutadas e normais no nosso próprio corpo. E quando a gente testa lá no laboratório, não encontra, mas ela está ali na gente, no tecido germinativo, tá? Então, isso acontece para algumas condições. Então, a grande maioria, o risco é de 25%, aquelas recessivas, 25% de ter outro filho. E qual é o risco antes? Vocês entram no consultório do médico e dizem qual é o risco de eu ter um filho com CDG, tá? Aí, o risco é de 3%, que é o risco da população geral. A gente não sabe se o pai ou a mãe tem as mutações. Depois de ter um filho com CDG, recessivo, é de 25%. Então, ele aumenta bastante, tá? 25% a cada nova gestação, correto, né? A cada nova gestação. Pode ter 10 para cada um, a gente ter 25%. Tá? Certo. Ótimo, muito obrigada. E a última pergunta para a senhora é qual o procedimento para consultar com a senhora no Clínicas? O Clínicas é um centro de referência de doenças raras, é um hospital público, e todo paciente que passa lá, ele é direcionado via GERCOM, que é o Sistema de Regulação de Consultas do Estado, tá? Para constar no hospital de Clínicas, tem que morar no Rio Grande do Sul, atualmente não tem como vir pacientes de outro estado para o Hospital de Clínicas, e tem que ir num postinho de saúde com o pedido do encaminhamento médico para ser encaminhado para o Clínicas. E aí ele entra numa lista de espera, tá? Infelizmente, essa lista de espera é grande, tá? Ela é bem grande. Então, a outra forma, né, às vezes consultas online, a gente consegue via Casa dos Raros, através do formulário de registro de interesse. Então, só entrar lá no site Casa dos Raros, e aí entra no que a gente chama registro de interesse, e pode preencher, e a gente atende, mas quando é de outro estado, o atendimento vai ser online. Tá. Ótimo. Então, tá bom. Doutora Carolina, então, muito obrigada pela participação da senhora também. Obrigada a todos. Nós estamos, todo mundo elogiando aqui bastante, palminhas para a senhora, agradecendo. Sim, mas nós estamos bem certinho no horário. Então, ficaram algumas perguntas que daí a gente vai, para respeitar o horário, a gente vai transferir para o médico da participação da tarde. 2 recados importantes. A família CDG tem um formulário para presença, então, por gentileza, respondam lá no grupo. E nós colocamos aqui no chat também pessoas que não são do grupo, né? São pessoas convidadas, se puderem responder nesse link, também nos ajuda. E antes da gente finalizar agora o meio-dia, a gente queria fazer mais uma fotinho, porque tivemos pessoas que não apareceram, a gente quer ter um registro. Então, se nós pudermos abrir as câmeras novamente, para quem não aparecer,
aparecer, que depois nós vamos deixar tudo isso bem guardadinho. Então, O fazemos meu uma áudio nova está aparecendo foto. agora? Vocês estão me Oi? ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo, Tati. Voltei. Tudo bem, mas a gente tava aqui, tá todo mundo certo. Ô, Ju, você fica com a foto, porque eu não consigo Sim, ver tá na tela aqui, a tela tranquilo. aqui, todo mundo. Daí você Tá na avisa quando tela. vai dar o X aí pra gente sorrir. Podemos ir? Tá bom, vamos Doutora lá, Carolina, gente. se estiver por aí, quem não abriu a câmera conseguir abrir para todos estarmos registrados. Pode ir? Vamos lá, 3, 2, 1. Mais uma vez, a doutora abriu agora. Opa, de novo, peraí. Oi, gente, vou salvar aqui. Salvou? Então, tá bom, muito obrigada por enquanto. Nós retornamos às 14 horas, então, com a segunda parte aí do nosso seminário, tá bem?